Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao The Punch. E como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Eu sou o Thiago Paladino, seu host desse episódio, e como sempre é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Então já te peço humildemente o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. Cada vez que você interage com essa plataforma, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e começa a entregar para outras pessoas. E também não se esquece de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Quais são as redes sociais que nós temos, Arábio? É isso aí, pessoal. Estamos no TikTok, Instagram e YouTube. E Kawaii também, né? É Quai, Arábio. Eu falo Kawaii, me Quai. respeita. Quai. Seu app de vídeos curtos, lembra assim? É de Quai, Deus. não é Kawaii não, tá? Misericórdia. Segue a gente lá, comenta os cortes, confere os comentários e deixa sua opinião lá. É isso. A sua opinião é muito importante pra gente. E lembre-se sempre, interpretação de texto, por favor, tá? Não faz mal a ninguém. Pode Faz seguir mal. lá, pode ler lá, interpretar bem, que não faz mal a ninguém. Até rima, Quando você vê um corte lá, você assiste de novo pra ver se era tudo aquilo que você viu da primeira vez mesmo, viu? E hoje o nosso bate-papo vai ser com duas pessoas muito especiais. Marcos Montessoa e Ana Júlia. Sejam muito bem-vindos ao The Punch. Obrigada. Obrigado por conseguir essa agenda nesse tempo tão concorrido aí de vocês, né? Lançamento de espetáculo, né, Jair? Né? Então, assim, vocês conseguiram esse tempinho pra gente conversar. Obrigado de verdade. A gente que agradece. Falou já a sintonia. A gente que E agradece. essa sintonia desde quando? Vamos lá. Eu achei que vocês iam falar de... A gente tá preparando que vamos fingir, né? A gente já deu uma olhada. Eu aguardei esse momento. Eu achei que eles iam falar. Então, aí, tipo os barbichas, assim, sabe? Aham. Então, essa sintonia, ela começou em 2018, né? 2018, que foi o ano que a gente ingressou na faculdade, né? A gente faz teatro na UFO, aqui em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. Estamos finalizando, estamos aí para o TCC, então estamos nessa garrinha de curso ainda. Mas a gente se conheceu em 2018. Legal. No início do ano. No início do curso mesmo. No vocês se início do conheceram. curso. Primeira disciplina, primeira turma, assim. E a empatia já começou desde ali, já. Empatia! Pois é. Por quê? Agora eu quero saber. A sintonia, ela começou por conta de uma disciplina. Gente, primeira aula, na graduação de teatro, você precisava ter coordenação motora, né? Aí foi eu e o Marcos fazer um passo que você tinha que cantar e dançar junto. Então, você tem que ter um ritmo. Nunca faria, então eu sei que eu não vou passar do primeiro período. Né? Aí, o que aconteceu foi que a gente não conseguiu fazer. A gente não conseguiu fazer e a gente se olhou ali. E aí, aconteceram algumas coisas naquela roda. E a gente se olhou, se identificou naquilo, a gente falou, nossa, vamos juntos, né? Vamos fazer isso juntos agora. Foi um lugar, literalmente, de empatia um com o outro, sabe? Porque primeira disciplina, acho que segundo, terceiro dia de aula da semana, uma semana louca de recepção. Aí imagina uma roda de o quê? 20 estudantes? 25. 25 estudantes, ninguém se conhece. Cada um de um canto do Brasil. E detalhe que tem gente que já entra, assim, fazendo teatro há 10 anos. Não é gente que nunca fez teatro. Fazendo sem faculdade, Sem né? faculdade, Né? isso. Como é que eu chamo? São equipes de teatro? Não, como é que eu falo? Grupos de teatro. Grupos de teatro, né? Sim. Grupos de teatro, coletivos. E aí, imagina, né? 25 pessoas, a professora. E a gente lá, não, mas é assim que faz, é assim, assado que faz. Aí você começa a escutar risadinha, dedinho apontando. Nossa, começa o bullying já. Não, aí você imagina, né? Não, faculdade, né? Você pensa, isso fica lá na escola, né? Mas não. E aí você começa a escutar risada, aí você vai ficando nervoso, aí você olha para uma pessoa que também tá ali. Fala, tô feliz, né, de ter alguém comigo. Aí ela te olha e foi ali que a gente literalmente se olhou, grudou e nunca descolou Se mais. conectou. Nunca. Legal, cara. Que bonito. O que leva uma pessoa a fazer teatro, gente? Vamos lá. Olha, eu vou falar uma opinião que é um pouco polêmica, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem gente que tem o contato com teatro anterior à universidade, aí fala assim, não, sempre quis fazer isso, fiz desde a escola. No meu caso, eu nunca tinha feito teatro antes, nunca tinha feito. E eu fui fazer por conta de novela.
Porque novela é o que chega na grande massa, em todo mundo. Então eu olhava aquilo e falava, nossa, quero atuar, quero fazer atuação. E eu via na faculdade de teatro a possibilidade de fazer, né? E esse desejo ele vem de ser muito noveleira desde pequena, era aquele ritual, né? Das 9 horas você vai para frente da TV com a família inteira e você fica vendo TV, fica vendo novela. E você, Marcos? Então, eu também fui por esse caminho, mas eu tive uma luta interna até eu chegar no teatro, porque eu sempre fui uma criança meio exibida. Então, tenho até hoje, eu tenho um drive lotado de vídeo que eu pegava celular, os Nokia antigo, câmera de tio, botava para gravar, pegava um pente e gastava a memória inteira do aparelho porque eu estava apresentando um programa. Legal, cara. E aí eu chamava meu irmão, entrevistava cachorro, entrevistava avó, sabe, fazia isso com primo. Então eu sempre, assim, gostei de estar fazendo algo para alguém assistir. Eu sempre quis, assim, estar fazendo algo para alguém estar prestando atenção em mim, estar me assistindo. Fazia peça escolar na escola, então já fui o Leão da Arca de Noé, sabe? Já fui Cebolinha da Turma da Mônica, então sempre dava um jeito de estar enfiado nisso. Na igreja eu tive muita experiência. Então, antes de eu, sabe, começar a aprender a ler, tinha aquelas entradas bíblicas, né, santo, festa Caramba, a de santo. gente tem muito a ver, então, que eu sempre fiz teatro na igreja, assim. Aí. Meu pai era pastor e eu lembro que eu roubei uma peça uma vez, assim, que todo mundo conta que eu era muito criança, acho que eu tinha 3 anos. E aí era os animais da manjedoura recebendo Jesus, assim. E eu era o porco da manjedoura. E aí, com 3 anos, minha mãe conta isso, ela fala assim, com 3 anos eu cheguei, e aí todo mundo falava sua fala, e eu tinha uma fala que era muito simples, que era nós, os porcos, temos o chiqueiro só pra nós. Que era porque ele tava dividindo a manjedoura pra lá com os bichos, e o chiqueiro era só nosso. E quando eu falei isso, disse que todo mundo caiu na gargalhada de tão bonitinho que era. E aí acabou, disse que acabou a peça, porque não tinha mais graça nenhuma depois. Amo. Que bonitinho. Você sabia disso, Maísa? Que eu... Não? Ainda bem que não tinha câmera nessa época, senão eu tava... Ou não, né? Deveria ter, Não, né? fazer um exposed aqui. Tu vai Imagina, agora o Arábio mostra pra gente essa cena. Ele vai sofrer muito bullying aqui nesse estúdio. Por causa disso? Porquinho no teatro. Não, eu já fui o burro. Vai ter... Ixi! Se tu pesquisar, cara, Tu eu vai fui ter o muitos burro. apelidos aqui dentro, cara. Não, cara, eu manjava bastante, eu manjava. Me diverti com isso aí. Massa, cara. A igreja é uma escola também, né, cara, nesse sentido. Ah, é. Não, literalmente, porque eu nem sabia ler ainda. Devia ter uns 4 anos, mais ou menos. E aí tinha a entrada da Bíblia, não sei o que, era um santo. Eu fui o mesmo santo em todas as etapas da vida dele. Eu parei na maioridade. Aí eu não sei se parou porque o santo Porque ele morreu. morreu. Ou se porque, nossa, acho que não tem túnica que te serve mais. Vamos voltar a contar a história antiga. E aí eu lembro da minha mãe ler pra mim. Eu não sabia ler, então ela lia pra mim diversas vezes. Eu decorava aquilo, chegava lá na hora e falava. Então não era uma coisa que eu pegava ali e decorava. Ela vinha, lia, decorava. E aí eu falava. Então, tipo assim, eu brinquei, mas eu fiz o mesmo santo, assim, dos 3 aos... Qual era o santo? Agora eu tô curioso. São Gaspar Bertone nasceu na Itália, em Verona, na cidade de Verona. Mas isso eu lembro. E aí eu fiz, acho que de 4, 3, assim, até os 16, mais ou menos. E era todo ano a mesma coisa. Inclusive, a gente trouxe uma túnica pra ele fazer. Qual Uma túnica pra ele fazer agora, né? Porque a gente Então, fez isso na era a sua faculdade. fala? Qual era a sua fala? Era quase que uma biografia dada. Eu sou São Gaspar Bertone, nasci em Verona. Tipo assim, você já tava no pós-mortem lá. É, né? já tava quase Aí você tava assim. contando sobre você. Exato, sabe? E aí era a túnicazinha marrom, aí a Bíblia, aí eu lembro de ter, tipo assim, cenas de ter como professor, então era o santo indo pra escola, depois foi o santo começando a pensar nos milagres, sabe? Então foi assim, um santo que me acompanhou. Aham. É tipo a vida, né? Você fez a vida completa do Foi, santo. foi, Legal, cara. Legal. Foi. Mas assim, falando de novela, acho que a gente estava até começando a falar sobre isso. Né? A novela, ela fez parte da vida da maioria Sim. de uma geração brasileira. Eu acho que hoje nem tanto, eu acho que de uma parte. Mas antes era a TV que a gente tinha, né? Então a gente e não tinha muitos canais, então a gente era obrigado a assistir as novelas ali, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mas a gente viu atores muito bons, né, muito consagrados entrando ali naquele processo, tanto que eram atores que praticamente era toda novela, eles Estavam faziam um lá. papel diferente, eles faziam alguma Sim. coisa. Mas a gente teve um tempo também que a gente teve uma piora, não sei se na qualidade de entrega das encenações, ou quando começou essa parte digital que começaram a entrar os influencers nessa parada. Vocês notaram essa diferença, assim, de preocupação com a atuação na novela ou não? A gente notou, e é uma coisa que a gente conversa muito, né, entre atores, artistas, porque você vai vendo influencer entrando rapidamente, e gente que estuda 10 anos, a gente que está 5 anos aí e fazendo trabalho profissional, não sendo tão valorizado, né? E vou lá, faço uns vídeos, tenho vários views e você entra, né? Então é uma coisa que a gente comenta muito. Eu acho que isso aconteceu também um pouco por conta da questão das mídias digitais explodirem. E aí eu acho que acaba perdendo essa preocupação, né? Não é preocupação, mas eu acho que surge uma urgência de vamos fazer o que o pessoal do TikTok, do Instagram quer ver, só que Para poder fazer essa cross-plataforma. assim. só que é isso que a gente quer ver mesmo, porque a gente já acostumou com a novela. Eu acho, então, que hoje em dia tem voltado essa preocupação em fazer algo de qualidade ali, que aí, tá, a gente pode usar dos elementos de coisas que as pessoas gostam de ver no celular, só que também resgatando aquilo que cativou desde 1900 e bolinha, né? Então, eu tenho uma certa tristeza falar dessa questão, né, dos influencers estarem saindo da minha tela do celular e indo pra tela grande, assim, pra tela média, né? A tela grande é o cinema. Mas também pro cinema, né? Estarem indo pra televisão. Porque eu acho que, assim, tudo que eu vou falar é o que eu acho, né? Não tem uma, nossa, fulano falou isso, então é uma fonte concreta. Eu acho que... É fonte da minha cabeça. São as vozes da minha cabeça. Então, por exemplo, tem um teste de elenco para fazer um papel que tem 5 falas na novela das 7. Colocam 100 pessoas. Desses 100, tem eu que tenho 1.500 seguidores no Instagram. Aí tem uma pessoa que é um TikToker, ele faz as danças dele, e ok, não é uma crítica às pessoas que... É uma crítica, sim. É uma crítica, sim. Não é uma crítica. Eu tenho amigos é que minha fazem. crítica, é minha crítica. Eu tenho amigos que fazem danças no TikTok, eu adoro eles. Mas... e aí, por exemplo, assim, aí tá, ok, fizemos um teste, eu tô formando, sabe, fiz uma graduação, e aí esse meu colega nem tanto. Aí no final do teste, o que vai decidir a entrada vai ser o número de seguidores, o número de likes, sabe? E aí isso me deixa triste, me deixa chateado, porque o que essas pessoas estão contratando? Sabe? Porque, de fato, é uma contratação, né? A emissora brasileira, a maior emissora do país, que produz novela assim, em larguíssima escala, ela é uma empresa. E uma empresa que é o quê? Lucro. Então, ela quer ter esse retorno. E essas pessoas, eu acredito que tragam um retorno. Porque eu também acho que está num processo de transição, sabe? Então, as pessoas têm o público fiel à televisão, que eu acho que é aquilo que tem para assistir, é o que gosta de assistir. E eles têm também a preocupação de pegar as pessoas mais jovens, que tem Netflix, Globoplay, Amazon, Disney, Star Plus, sei lá o que, HBO, tudo na palma da mão. Mas olha, tem a novela, lançar a novela no próprio streaming, sabe? Inclusive, eu sou fãzaço de Todas as Flores. Uma novela... Nossa! Ou é uma novela super rápida, ela é assim, muito... Estilo série, assim, você fala. É uma novela série, sabe? Tem os outros agora. Nossa, para de falar disso, né? Porque se eu falar demais, divulgar demais algo Não, que acho que você pode divulgar, tranquilo, porque assim... Mas é porque eu acho É interessante, eu sou super preconceituoso. Eu acho que depois de um tempo que eu falei assim, a gente consumia porque era o que tinha para consumir, né, naquela época. Você não tinha acesso a outra coisa. E o Brasil até, uma parte da população não tinha acesso nem ao cinema direito, na verdade, né? Exatamente. O cinema que passava é o cinema que passava no próprio canal ali. Exato. E depois você via. Mas era muito a realidade brasileira. Tanto que quando a gente vai... no inglês a gente é soap opera, né? A novela é soap opera. Então, assim, é muito diferente. É um negócio, é um outro ritmo total do que uma série, do que um filme, né? Trazendo uma realidade ali. E eu acho que a novela no Brasil, ela meio que deu uma construída
intelectualmente nas gerações e Total. culturalmente também, né? Super. Demais, eu acho que a novela ela é um dos maiores símbolos culturais do Brasil, Super. sabe? Porque ela, sabe, eu tenho certeza que uma novela já te marcou. Uhum. Me marcou? Infância. Na infância, cara, tinha uma novela que eu gostei muito durante o tempo, que é até estranho falar isso, mas eu gostava do Rei do Gado. Aí, Não. novela ótima. Aham. Meus Não, pais. Eu queria ser os Mezenga, Aham. os Berdinazzi. Italiano. Aham. Formatura, eu entrei com a música do Rei do Gado. Ah, Então. foi? Olha aí. Então, o Rei do Gado, hoje, se a gente falar o Rei do Gado, a gente vai falar alguma coisa política aí, né? Não sei. Quem é o Rei do Gado hoje, Arábia? Você... Tô por fora, cara. O Rei do Gado hoje é o boa. Rei do Gado, Avenida Brasil. Sabe? Tanta novela. Eu sou velho, gente. Eu sou velho. Eu sou, ó, Você Tieta. tem que puxar umas Vale mais tudo. antigas, cara. Tieta não era pra minha idade ainda nessa época, mas, ó, era Mulher de Areia. Terra Nostra. Terra Nostra. Uhum. Terra Nostra foi sensacional. Foi uma novela. Fizeram um puta do investimento de tudo assim. São algumas coisas que marcaram, né? Mas depois, eu acho que da minha adolescência pra lá, eu não dei muita atenção. Uhum. E eu era da igreja, irmão, então era proibido de ver algumas coisas também. Ah, entendi. Aí. Isso influencia. Uhum. Influencia culturalmente, entendeu? Porque Uhum. era como se que a novela estivesse ensinando, às vezes, era errado pra religião. Então via toda essa limitação do grande diabo, que era a TV Globo tentando influenciar as gerações pro mal Aham. e tudo mais. Uhum. Mas qual foi a novela que marcou vocês? Nossa. A que me marcou de estar passando enquanto eu já estava viva, acho que foi Caminho das Índias, que já assisti 3 vezes. E O desenho era do Inxalá, aquele negócio? Inxalá. não, esse é o clone. O clone! Esse é o clone. Tá Clone. Mas é o clone. Esse era do Raj, da Maia, do Barruan, sabe? Juliana Todo Paz. esse Uhum. trio. E aí depois, recentemente, durante a pandemia, eu conheci, já sabia de escutar só, mas nunca tinha assistido. Eu conheci Vale Tudo. Gente, que É um elenco marco, né? de peso porque fala muito, fala muito da atualidade, mas foi uma novela feita, acho que em 1989, por aí, mas que você Bem na assiste, tem viradinha de muita década. coisa que se encaixa no hoje, assim, né? Essa coisa do pessoal, vamos lucrar tudo que dá pra lucrar e deixa os outros. Nada mudou, né? Aham, Não sim. mudou muita coisa, né? É. Legal. Assim, eu queria fazer uma pergunta. Ah, falta a tua. Desculpa. Não, tipo assim, eu tenho que marcar épocas da minha vida. Então eu tenho memória afetiva muito boa de chocolate com pimenta. Que é aquele toquinho. Tum, 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 tum. E aí eu lembro de várias coisas, sabe? Eu na escola, e a hora de tomar café da Petruco? tarde. Petrúcio. Não, Petruc é o da Crave Rosa. Crave a Tá vendo? Rosa. Eu não entendo bulufas. Essa é da Ana Francisca. E aí eu lembro, então, nossa, é a hora de tomar café. E aí eu lembro que minha mãe fazia mingau de milho. Aí a gente assistia junto, comia junto enquanto assistia Chocolate com Pimenta. E aí, na adolescência, eu já tenho algumas. Por exemplo, Avenida Brasil, eu amava Caminho das Índias, era novela tarde. Então, eu ficava lá, sabe? Então, uma Avenida Brasil, Caminho das Índias. E aí, eu acho que a novela que mais me marcou depois disso, acho que numa certa idade, né? Mais adulto, foi Verdades Secretas. Essa Nossa, Foi foi. uma novela das 11. E ela é uma novela que, tipo assim, ela é muito... Ela te pega em diversos aspectos, sabe? Ali eu acho que foi uma viradinha também nesse quesito de novela, porque ela é das 11, ela é mais curta. E ela trata de assuntos, assim, que até então eu não tinha visto numa TV aberta, sabe? Então ela é uma novela muito interessante, sabe? Desde as músicas, sabe? Eu ouço as músicas, é uma coisa que me transporta, sabe? Então, pra mim, essas 3 é... Aí eu tô ficando meio preocupado aqui, que eu lembrei só de Malhação, cara. E eu nunca assisti Malhação. Lembrei só Eu de não- Malhação. Você tá falando mundo velho de novela aqui, gente, que é isso? Só Já lembro do ouvi os Cabeção. nomes. Malhação Raiz. Não, mas Gigabyte. 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 a Malhação acho que era a novela pra quem estava de manhã, cara. Era a novela da tarde. Uhum, E a galera tava ali, era muito geracional mesmo, né? sim. Teve muita coisa ali. Teve muita gente que começou ali, né? Na Malhação. Exatamente. Que era tipo a escola, o trainee era. Aham. começava ali na Aham, Malhação. sim. Estágio, É. né? Era Inclusive, muito teve uma época que o call
Caldeirão do Hulk, o antigo, né? Ele fazia audição dos novos protagonistas da Malhação no Caldeirão. Então, iam uns 10, e aí cada semana ia saindo um pouco, e a plateia ia votando até chegar. Se eu não me engano, o Caio Castro. Caio Castro. Ele foi essa etapa. Que doido. Aham. Eu sou do tempo do H. Do H. H? Do H. Quem é H? H era o programa antes do Luciano Huck ir pra Globo. O H era na Band, que era o programa do não Luciano Huck na sabia. Band. Sabia. O H, tiazinha. Vocês não lembram da tiazinha? Não. Eu sou muito velho, cara. Eu sou muito velho. Gente. Vocês não sabem que era tiazinha? Não. Não. Vocês estão de brincadeira com a minha Juro. cara. A feiticeira, vocês não A sabem. feiticeira eu conheço, mas conheço assim, de escutar, mas também. Que era a Joana Prado, que é a esposa do cara do MMA agora. Arábio, você vai ter que parar aí de filmar, você vai ter que botar a tiazinha aqui, ó. Você vai colocar. O Luciano Huck começou na Band, se não me Nossa, engano. não Ele sabia. começou O na nome Band. dela o nome, se você procurar, é Tiazinha mesmo. Tiazinha. E põe lá. aparece, Tiazinha tenho do certeza H, que aparece. do H. Tiazinha do H. Então, assim, era muito dessa época, assim, sabe? Então, era... Uhum. Mas, assim, totalmente descontextualizado também. Só botar só pra... Vocês vão lembrar quem era. Era uma figura tipo a feiticeira, que era uma mulher que aparecia seminua na parte da tarde. Aham. À tarde, né? À tarde, é bom. Ela Década de 90, a era, piscina era, do Gugu. era o pandemônio, né? Assim. Aí a tiazinha. Gente, vocês não chocada. lembram? Não Joana- faço Nossa. ideia. Ela... Aí, ó, ó o Luciano Huck ali, ó, no H, olha aí, ó. Gente, Gente. não fazia ideia. Que ano foi isso? Não, isso é 90 e lá vai porrada. Vamos lá. A tia. Põe na. Ali, Põe, ó, põe ó o Luciano Huck. aqui, ó. Ó o Luciano Huck ali, ó. Ele tinha essas duas. Clica aí. Gente, eu tô chocada com Não, essa cara, informação. absurdo ali, ó. Era orgulho de ter criado a tiazinha. Aí era uma minha, era tipo uma sadomasoquista. Ah, Ela vinha toda de lingerie com um chicote. Aham. por isso que entendeu? a igreja não liberava. É. Mas como que tinha que liberar? Passava a tarde. A gente assistia muito fora do padrão. E aí começava, né? E aí imagina aquela arena, tipo, arena do Luciano Huck. Aí entrava a tiazinha, do nada, pegava um moleque pra fazer pergunta. Quando ele errava, ela batia nele, tipo como se fosse tiçado, assim. Chocada. Depilava ele ao vivo. Não, cara, um pandemônio na década de 90. Gente, é isso. Aí tu vê o Luciano Huck aqui, Aham. fez alguma coisa no nariz dele. Tu viu? Enorme o nariz dele lá. Então, assim, eu sou muito dessa época. Eu sou de 80. Harmonização. Da década de 80, né? Então, Ah, não, eu nasci em 99. nossa, cara. Tamo longe. Quando eu nasci, eu já sabia de muita coisa. Já tinha visto Eu tava lá coisa. no... Mas vamos lá, gente. Tem uma galera que tem preconceito com a universidade de teatro, não tem? Você já sofreu esse preconceito na sociedade? Você faz teatro, tipo... Ah, E você vai Você vai trabalhar trabalhar com o quê? mas você estuda que horas, né? Tá, mas e aí? O que você faz da vida, né? Você ganha dinheiro onde? Já demais. Família, amigo. É mesmo? Tem uma passagem que me marcou muito, que é um irmão de uma bisavó minha, que eu acho que era final de 2018, ele perguntou, e o que você faz? Eu falei, faço teatro. Ele ficou me olhando, ele falou assim, não deixa de ser uma profissão. Aí, naquele momento, eu entendi que as pessoas não enxergavam como profissão. Aí, isso me pegou, assim, eu falei, gente, como que eu vou construir uma carreira de reconhecimento, né, de realização própria e de reconhecimento mesmo, né, dos outros olharem e falar assim, faz teatro, ponto, é a profissão. E aí isso ficou muito na minha cabeça. Tratei em terapia, né, tratei fazendo trabalho. Mas resolveu. Mas assim, teve outra cena de preconceito, você disse, que não é um preconceito, é tipo uma falta de esclarecimento sobre o que é uma faculdade de teatro? Ah, já, sim, e até hoje, sabe? É uma coisa que, assim, já ouvi de família, tias, alguns amigos, colegas, mas que, tipo assim, às vezes mandam mensagem, vamos sair sexta-feira à noite. E aí eu falo a famosa frase, não posso, tenho um ensaio, ou não posso, estou estudando. Aí as pessoas ficam com um ponto de interrogação na cabeça. Nossa, essa pessoa faz teatro e estuda tanto, pra que ela estuda, né? E aí, por exemplo, assim, já aconteceu uma época muito específica, acho que foi do primeiro ano da faculdade ou no segundo, onde a gente teve aula nas sextas à noite todo ano. Então, a gente ocupou todas as sextas-feiras da noite. E aí, os meus amigos falavam assim, não, então vem direto, vai pra aula e vem direto. Só que, na faculdade, a gente tem aula prática e teórica. Então, a gente senta na cadeirinha, escreve, estuda, lê, faz prova, discute. Na prática, a gente
sua, a gente corre, a gente anda pelo espaço, que é uma coisa que a gente cansa de ouvir, né? Anda pelo espaço, anda pelo espaço. Então, como que eu saio? Tinha aula das 7 da noite às 10 da noite, aula descalço, suando, pulando, gritava, abraçava, não sei o que, ia para um bar, sabe? E aí É como um trabalho normal, né? Não É. tinha como... Pois é, e aí falta esse entendimento. Então, eu já ouvi de algumas tias, assim, por exemplo, assim, mas o curso que você faz, né, nem é preciso estudar tanto, nem é precisa de tanta dedicação, sabe? Parece que eu tava fazendo coisa demais, sabe? Sabe? O que é chato, sabe? Porque parece que, assim, qualquer pessoa pode fazer, mas desde que tenha também, né, o mínimo de... Porque é isso, né? A profissão, ela demanda treinamento, disciplina... A gente tá acostumado a ver assim, vamos divulgar a vaga de teatro. A faculdade de teatro, o que que é? Aí vai o repórter da TV, fulano de tal, vai lá. Aí ele mostra a galera correndo no palco assim, aí você joga que nem uma pedra. Aí vai não sei o quê. Aí pula que nem uma galinha, não sei o quê. Aí tipo assim, a galera disse que porcaria Que isso, que né? na verdade... É tipo assim, vai dançar e cantar ao mesmo tempo. Tipo, Aham. que porcaria é? Tipo assim, isso é uma bagunça, isso não é uma faculdade. Então, a galera pensa isso, entendeu? Diz assim, cara, não tem fundamento nenhum. Aí quando você fala, não, a gente para estudar e tudo mais, faz prova... Do quê? Vamos esclarecer pra essa galera que não tem Vamos. noção do que é uma faculdade de teatro. A graduação de teatro na UFO são 10 períodos, 10 semestres, então E são a gente 5 tá no anos. 12º. 11º, na verdade, né? Mas enfim, São 5 anos, 5 Amara? anos. Caramba, Porque é Pois licenciatura e bacharelado. entendi. E aí o que acontece? É dividido para você fazer ao mesmo tempo a prática e a teórica, porque a teoria ela vai embasar a sua prática e você vai entendendo, né? A teoria o que que é? Você vai entender sobre a história do teatro mundial e a história do teatro brasileiro, como acontece, os tipos de atuação, que aí tem a atuação da época de 1980, 1920, aí as atuações atuais, né? Que aí eles Teatro falam... medieval, Uhum, sabe? Então caminha por todo esse, sabe, Grécia. uhum. E aí, a parte prática, a gente começa a estudar como é o nosso corpo, a fim da gente entender o funcionamento dele para não se machucar em cena. Então, a gente estuda sobre ossos, assim, né? Quase uma aula de anatomia sem aquele corpo aqui, mas a gente fica vendo projeção, né? E de slides, e mostrando, olha, aqui você não pode fazer tal coisa, porque senão você prejudica a sua lombar e principalmente o joelho, que a gente toma muito cuidado. E aí, com 30 anos, você não vai conseguir mais atuar de qualquer forma, porque você vai estar prejudicado mesmo corporalmente. São disciplinas de consciência corporal e consciência vocal também. Porque a gente não pode contar com o privilégio de ter um microfone num teatro. Então, muitas das vezes, tem que ser no gogó. E aí não é um gogó que você vai fuder a sua corda vocal, né? Eu não vou gritar, sabe? Muitas vezes eu tenho que gritar em cena, mas é entender que esse grito ele pode vir no peito, ele pode vir do nariz, ele pode vir da barriga, e não necessariamente um grito que vai acabar com a minha garganta, com a minha saúde vocal, sabe? Então, e aí nas práticas também a gente aprende, faz, né, literalmente uma prática. Então a gente estuda numa teórica, por exemplo, os métodos de uma atuação realista. O que é essa atuação realista? A gente lê peças realistas, a gente vê vídeos, né? Pesquisa figurinos realistas, não sei o quê. Ok, e aí a gente vai para uma prática fazer uma atuação realista, né? Que é isso que é o realista mesmo, que é o realismo de eu tomo um café, não tem essa coisa, ai, eu quero um café. Não, é assim, eu quero um café e eu não gostei de tal coisa que você me falou. É mais essa coisa do vida real mesmo, mais- do cotidiano. Porque às vezes a gente fica puto no cotidiano, mas é que voltou, né? Aí é, por exemplo, Mas... Por quê? sim. Isso é o melodrama. Que a gente ama. A gente fez o melodrama muito tempo. ano. Um ano. E o Não melodrama vai ele é fazer esse corte não, viu, Horácio? Deu sacudida a cabeça Já aqui, me arrependi fechei a total. câmera seca. pra fazer Me figurinha. arrependi muito de bom. fazer isso, me Aqui arrependi. não passa nada. Aqui não passa nada. Tem que fazer figurinha. Eu tô lascado, cara. É. Não, mas tá tudo certo. E aí a gente aprende tudo, sabe? A ler muito, a gente lê muito. Lê muito. Sabe? Então, desde peça, artigo, sabe? Tem muito essa questão de arte não fazer ciência, sabe? Então. E o foco aqui da UFO, da universidade, é Pesquisa. pesquisa.
Então, você pesquisa teatro. Então, tem bolsa de iniciação científica em pesquisa, em teatro, em atuações. E aí, o teatro também engloba outras coisas além de atuação. Pode ser a cenografia, pode ser iluminação, figurino, circo. Circo. Então, as pesquisas, elas vão, assim, de diversas áreas. Então, por exemplo, a pesquisa em iluminação é entender... Assim, eu vou falar de uma forma muito básica, mas, por exemplo, assim, qual cor usar aqui? Por que usar essa cor aqui? De onde vem, sabe? Mas por que usar azul e não vermelho, sabe? Então, é uma pesquisa, sabe? E usar as referências científicas para aquilo. E a gente faz também a licenciatura, que é a licenciatura que dá também a gente uma não é habilidade a palavra, como é que fala? Que nos torna aptos para dar aula no ensino regular, em escola. Então, ali também a gente debruça muito em teoria pedagógica, a gente estuda em diversas disciplinas. Então, sabe, é leitura, leitura, leitura. É denso. É, É bem e denso. escritas. Então, a gente escreve muito. Então, é uma escrita muito reflexiva. Então, uma escrita que você tem que falar muito da história, né? Refletir sua opinião em cima daquilo, mas não ser uma reflexão muito solta. Então, tá, não gostei disso, mas por que eu não gostei? Né? Então, tem que citar tal autor. E aí, eu acho que as pessoas, elas não têm essa ideia. As pessoas colocam numa caixinha, não, isso aqui é arte. Então, o que é arte é meio que subjetivo. Né? Você nasceu com um dom de fazer isso. Não tem essa parada? Sim, super. É tenso, né? Quando a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, não, você tem um dom de falar, cara, de conversar com a pessoa. Eu não tenho, não, eu treino pra cacete. Exato. Muita coisa. Exato. Acho que a gente pode até vir com uma certa predisposição. Sim. Igual diabetes, eu tenho predisposição que a minha família inteira tem. Só que se eu não cuidar, vou me lascar. E é a mesma coisa, eu acho. Acho que a gente possa vir com essa predisposição a algo, na arte, em qualquer outra questão, só que ela vai exigir de mim uma disciplina, estudo, treino, prática, sabe? Não é uma coisa divina que eu ganhei, sabe? Então... Que, inclusive, a gente foi conseguir fazer aquele passo, né, de cantar e dançar, porque a gente ficou treinando. Treinando aqui em casa, até que saiu o passo. Precisamos treinar. Enquanto a professora passou 1, 2 vezes, o pessoal, todo mundo fazendo ali, a gente não conseguiu naquela aula de 3 horas, fomos para casa e treinamos em casa para depois voltar na aula seguinte sabendo. E era critério avaliativo isso. Critério avaliativo do processo. Sim, Do processo, sim, não da execução perfeita. Não, do processo. Legal, interessante a gente ver isso, né? Vocês estavam falando aí, eu lembrei de uma coisa que está acontecendo, da IA contra os atores, né? Contra os redatores e até os atores mesmo, né? O que tá se passando em relação a isso aqui no Brasil? Porque a gente vê muito esse movimento lá fora. Que a galera tá exagerando no CGI, a galera tá pegando as inteligências artificiais e fazendo as redações de grandes séries e filmes, e aí estão encostando essa galera que está produzindo, né? Um conteúdo mais intelectual. E no Brasil surgiu muito com a propaganda da Volkswagen, né? Apareceu Elis Regina e a a Maria Elis Rita. Regina e a Maria Rita. Então, assim, aquilo ali, eu achei, quando eu olhei, eu falei assim, que sensacional, velho. Que, tipo assim, fazia muito tempo que eu não vi uma propaganda foda. Fazia muito tempo que eu não via, assim, cara. Que antigamente tinha muito isso, né? Quando eles iam lançar uma campanha publicitária, tinha todo um cunho. Como se fosse um filme mesmo a ser lançado. E depois se perdeu isso de algum momento. E agora eles estão trazendo, não, cara, caramba, isso aí marcou uma época. Marcou a época da inteligência artificial usando o rosto de outras pessoas que já morreram. Sim. Então, achei genial nesse sentido. Vocês discutem sobre isso? Vocês têm alguma opinião relacionada a isso ou não? Demorei, elaborei uma pergunta. Então, foi ótimo. Mas é uma pergunta, assim, de extrema importância. Porque é uma coisa que não tá ali, ela tá aqui. Ela tá acontecendo, sabe? E eu fui tomar uma certa consciência a partir desses questionamentos do comercial. E também teve um episódio de Black Mirror. Não sei se vocês ficaram sabendo. Demais, assisto todos. É. Qual? O primeiro da última temporada da atriz que tem a série gravada pela Netflix, né? Que eles usam outro nome. Tá, que é um looping dentro. Um looping. Aham. É o primeiro episódio. E aí tem a questão da atriz, né? Que me fugiu o nome agora. Que fala assim, não, mas eu assinei o documento, eu assinei um contrato. Que aí a empresa... Jennifer Lopez, né? Se não me engano. Não, quem é? eu esqueci, é a...
Mas acho que ela é latina também. É. E aí entra naquela questão, mas você assinou o contrato onde a empresa ela tem total domínio sobre a sua voz e a sua imagem. Então eu posso usar pro que bem entender, sabe? E aí eu fiquei pensando que agora, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas está viralizando muito no TikTok, é um filtro que imita a voz da Ludmilla. Não, Gente, não é dá isso, não. terror isso. Então, por exemplo, se eu gravo aqui agora, eu falo, nossa, meu nome é Marcos, estou aqui na frente do Thiago, não sei o quê. Sai com a voz da Ludmilla. Nossa. Isso é perigosíssimo, Aham. sabe? É perigosíssimo. E aí eu fico pensando, sabe, nessa questão da atuação mesmo, sabe? Porque uma coisa que eu fiquei chocado também há um tempo, não sei se vocês lembram disso, foi quando o ABBA, o grupo ABBA, fez um show, uma turnê, usando holograma. Então eles estavam sentados lá na casa deles na Suécia, vivendo a bela vida deles, e eles rodando o mundo, fazendo muito dinheiro, lotando a arena com holograma. Quem fez isso aqui foi a Carol Conká. Mentira, não falar, sabia. Ela começou a fazer vários shows, tipo assim, apontava em Curitiba. Vai ter o show da Carol Conká agora no meio da praça. E todo mundo, uau, não, foi lá, chegava lá. Era um holograma. Mentira. E a galera olhava assim, papo, que eu parei, saía fora. Pois é. Porra, eu lembro disso aí, cara. Eu não lembro. A galera entrava. Eles marcavam o show. Eles marcavam o show, todo mundo esperando, pô. Aí do nada entrava. Obrigado. Não era um. Era um telão. Era um telão, o painel de lá Sim. meio fingindo que era um holograma. Aí a galera. Gente. Pá. Lá vou ver Carol Conká. Pra ficar no sol aqui vendo o holograma. Teve muito isso, sabia? Pois é, eu acho que é isso. Acho que tem uma linha tênue, porque você possibilita o retorno, entre aspas, de grandes ícones, né, ali, da gente ter um quentinho no coração, né? E só que também tem isso, eu possuo o direito da sua imagem, da sua voz, e eu vou fazer o que eu quiser. Então, você não vai ganhar por isso. Então, eu vou montar uma série que vai bombar e eu vou estar lucrando. E você cedeu os direitos. Aí eu acho que é perigoso, assim, nesse sentido. Acho que se for bem acordado, no sentido de... Ok, vou usar a sua imagem, sua voz, e futuramente, se eu lucrar em cima disso, você vai ter tantos por cento, tarará, tarará. Acho que ok. Mas essa coisa de eu tô aqui lucrando, porque a gente sabe que no fim é meia dúzia lucrando só, e aquela equipe gigantesca não tá mais nada, não ganha mais nada, e por um trabalho que foi feito, né? Interessante. A gente acompanhou essa evolução tecnológica, né? E eu lembro que quando isso era feito meio que de forma mais honesta. Por exemplo, tem uma cena que eu gosto muito do Hobbit, que é na hora que o Smaug vem, né? Que é o dragão vem, e aí é o ator fazendo aquilo, né? O ator, Ai, com os sim. pontinhos, Sei. ele faz a encenação e transforma isso para tecnologia, CGI lá, fica tudo. Eu acho sensacional, porque é o ator ali, o Sméagol, a mesma coisa, né? Tipo assim, é o ator Thanos, cara, é uma pessoa. Agora a galera tá meio que popularizando e deixando pra lá, né? Isso é uma problemática. Eu acho que isso tem que ser falado agora, porque isso pode impactar diretamente no trabalho e no futuro de vocês. E a gente entende que é um trabalho, mas eu acho que tem um... É arte também, né? Tipo assim, é algo desenvolvido de dentro, é algo que vem... Que eu acho que a inteligência artificial, ela nunca vai conseguir criar algo... espontâneo e autoral, sempre algo baseado em outras coisas. E já uma atuação, uma peça, alguma coisa, não. Tipo, ela vem de dentro, né? Ela vem dali. Então, eu acho bem preocupante isso quando a gente fala, né? Mas eu queria perguntar para vocês, o que é arte? Nossa. Tem um meme ótimo, né, disso, que é... Acho que isso eu nem quero falar muito, mas é um meme que... Ai, o que é arte pra você? 3 vezes sim, 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 sim. Sabe, assim, a pessoa começa numas piras que ninguém entende o que é arte, né? E termina todo mundo assim, né? Tipo, valeu, obrigada. Mas pode ir, amigo, primeiro. Nossa, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis. Mais difícil. Não, tem uma mais difícil que eu vou te fazer. Nossa. O celular tá aqui, ó. Na minha listinha tem algumas mais difíceis. Cara, arte pra mim... Eu acho que arte pra mim é o que me toca no sentido de me motivar a fazer algo e algo que alguém já fez e que fala, nossa, tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim no sentido, nossa, isso me despertou
reflexão ruim, sabe? Uns gatilhos, mas, nossa, isso me fez rir, sabe? Passei 40 minutos rindo de uma coisa. Então, arte pra mim é alguma coisa que me toca naquele momento e que ela fica, sabe? Que ela fica ali na minha memória e aquilo me desperta reflexões, mudanças, sabe? Porque pra mim a arte, ela anda de mão dada com a reflexão, sabe? Então, eu acho que a arte pra mim é quando toca num sensível, sabe? Num lugar sensível. Vocês se modelam com algum ator, alguma coisa? Vocês modelam alguém ou não? Tipo, inspiração? Isso. Nossa, eu acho que a nossa geração é um pouco complicado porque a gente admira muita gente que já tá partindo. E aí. Já partiu. Aham. Tipo quem? Eu... Vou falar. Pode falar. Eu tenho Assim, eu sempre fui por... Eu tenho muitas referências excelentes que eu gosto muito de mulheres. E aí eu sempre falo que uma exceção para isso, para mim, é o Paulo Gustavo. Porque para mim o Paulo Gustavo, ele, para além de um artista, sabe? Porque para mim ele foi e é um artista extremamente completo, no sentido de tocar no sensível. Porque para mim ele atuava super bem a partir de improviso, sabe? Então ele escrevia o que ele falava, ele atuava, sabe? Dava para ver que tinha um fogo ali, sabe? Um calor naquilo de se fazer. E ele comunicava muito bem com diversos, assim, com um público muito diverso. Então eu tenho certeza disso na minha família. Ele comunicou com a minha mãe, que tem 54 anos, comunicou comigo, que tem 23. Então, é um público que não tem nada a ver. Minha mãe é do final da década de 60, eu tô no início dos anos 2000. Então, para mim, ele tinha essa predisposição, sabe? Ele era um comunicador que, através da arte dele, chegava muito bem. Então, eu tenho ele como modelo, sabe? E aí as outras são mais mulheres, assim, sabe? Que eu tenho como referência, sabe? Nossa, o que essa pessoa fez para seguir os passos, sabe? Eu admiro muito essa pessoa para além da tela, porque ela fala num podcast, porque ela fala para um jornalista, pelas atitudes dela no dia a dia. Então, tem vários. Pra mim, eu acho que é um clássico, mas, ai, gente, o clássico é bom também, que é a Fernanda Montenegro, né? Natália Timber, são assim. Aquele Oscar não veio pra gente. Não veio. Deu muita raiva. É gatilho isso. É tópico É gatilho. sensível. Acho que pra todos os atores brasileiros, para todo o público. Aquele Oscar era dela, não era não? Era dela, é isso que todo mundo fala, assim, A própria das pessoa pessoas que ganhou. Eu falo assim, Era dela, toma. Porque das pessoas que estavam concorrendo, né, todas as análises eram assim, nossa, não, vai ser dela. Aí depois foi para um rodízio de churrasco, né, lá nos Estados Unidos, ai, compreender gente, a não vitória. Mas só de ter concorrido, né, já foi Indicação. uma grande visibilidade pro Brasil, para a arte que a gente faz, porque eu acho que uma coisa que acontece no Brasil ainda, infelizmente, é a questão do nosso cinema não ser tão reconhecido. Aí é muita coisa de muita qualidade, assim, né? E aí, tanto é que a estratégia que é feita aqui é, primeiro você lança internacionalmente o seu filme e depois você lança no Brasil. Porque aí vai pegar repercussão, vai ganhar prêmio, e aí já chega aqui, é premiado, bora lá ver, sabe? É uma outra estratégia. E, então, de ter tido essa indicação, né, já é uma coisa que eu acho que desperta, é representativo, né, e desperta muito, assim, esse interesse desse olhar para o nosso cinema brasileiro. Legal. Tem uma dúvida, é assim, por que os atores, eles sempre têm muito medo dos professores de teatro, assim, eles marcam tanto a vida do aluno, do estudante de teatro, por quê? Porque eles macetam a gente, né? Eles macetam. Nossa. Tipo assim, são muito caricatos, né? Diz que a figura, isso, assim, meu Deus, eu morro de medo dessa pessoa. Essa pessoa fez o Zé Telly na minha vida aqui, mas é tipo assim, é o top. Não, Exato. como balancear isso? Até que ponto isso é verdade ou não é? É verdade. Inclusive, sim, eu tenho uma admiração e um carinho por diversos professores, sabe? Da faculdade, principalmente, do teatro, né, necessariamente,
que tenho também como modelo, sabe? Do modelo, né, de admirar a trajetória, a forma como fala do teatro, a forma como ensina teatro pra gente. Então, a gente até fala, nossa, o que eu tenho hoje é esse professor, essa professora que possibilitou isso, sabe? Mas tenho medo, porque tem a questão também de, por exemplo, assim, eu não sei, eu acho que eu já te falei isso uma vez. Então, por exemplo, a gente estava lá escrevendo, né, ensaiando. Nossa, fulano vai achar uma merda isso, né? Porque ele falou um semestre que isso era uma merda. Ele achou uma merda, sabe? Ele é uma pessoa muito inteligente, muito estudada, tem uma prática excelente, mas é o que a gente gosta de fazer, sabe? E aí, nossa, isso fulana vai gostar. Nossa, mas a fulana talvez não goste tanto, o que a gente faz? Mas tem. Eu acho que é mais uma questão meio que de honrar o que não foi ensinado, sabe? E tem também o boca a boca, né? Que quando a gente entrou no curso, nossa, o pessoal falou assim: Fulano? vocês vão ter aula com fulano. Ele tá voltando. Tadinho. E vocês vão ver que a pessoa tinha saído para fazer pós-doutorado. Aí falou assim: ele tá voltando e vocês vão ver. Aí a gente ficou assim, né? Aí já criou esse imaginário. E aí a pessoa com uma larga carreira, aí você fala assim: nossa, não, o que eu sou aqui, né? Só que aí ao longo da graduação a gente vai vendo que não é bem assim. Fica, né, esse resquício do, ai meu Deus, será que tá certo? Ai, será que ele vai gostar? Porque a gente fazendo atuação é pro outro, né? A gente faz pro outro ver. A gente se diverte, tem pra gente também, mas é pro outro ver, pro outro consumir. E só que aí a gente vai perdendo um pouco disso e vai entendendo esses lugares, né? De me ensinou, muito obrigada, vamos seguir o nosso caminho agora, individual, honrando isso também. E qual foi o personagem que vocês já fizeram, personagem que marcou vocês? Olha, vai ser muito. Imagina. Como é que fala aquele negócio? Marmelada se eu falar o atual, sabe? Ai, O Ronaldo, porque eu amo. Mas um que me marcou muito também foi um que a gente fez numa disciplina onde a gente estudou como construir personagem, sabe? Essa concepção de personagem, estudo de personagem. Porque foi uma disciplina que eu gostei muito e ter estudado como que cria, como que faz, não sei o quê. Foi muito interessante. Eu achei o processo muito interessante, estressante, mas foi interessante. Era um personagem, era de uma peça brasileira que chama Vereda da Salvação, do Jorge Andrade. Era uma peça que estava, né, num cenário assim, de 1950, mais ou menos. Acho que era interior de Minas, ou interior de São Paulo, alguma coisa assim. Tinha uma comunidade bem do interior mesmo, onde eles eram guiados por um líder religioso, Um líder que chegou. místico, né? E aí esse líder chega e começa a dar a palavra, não sei o quê, e a partir disso vai criando inúmeros desdobramentos, até que o final é literalmente um ponto onde extravasam uma certa loucura que eles vão criando a partir disso. E foi um personagem muito legal de pensar nesse semestre, porque várias coisas não batiam muito comigo enquanto Marcos. Então, por exemplo, a ideia... A gente, inclusive, foi pai e filho. Sim. Foi pai e filha. Que massa. Foi filha do Foi Marcos. filha. Manuel e Ana. E aí, né, o texto dava muitas indicações. Então, era um senhor mais velho, né? Então, tinha certas características. Então, eu, na época, tinha 19 anos, né? Então, o que é um corpo de uma pessoa mais velha, né? E aí, a gente entra na ideia de caracterização. E aí, eram coisas que iam levando... Tipo um efeito dominó, que era uma pessoa que estava no interior do interior. Então, não vai ter uma barba fininha. Tem que ser uma barbona, tem que ser uma sobrancelhona, tem que ser um cabelão, não pode, né, deixar o pelo à vista, não sei o quê. Só que 19 anos, sabe, solteiro, vivendo, né? Então, nossa, eu vou pro bar com a barba desse tamanho, a barba chegou aqui, sabe? E foi pra mim um processo muito, assim, interessante nesse ponto, sabe? Que eu acho que as coisas, elas iam se É o processo atrelando. de encarnação do personagem. Assim, eu acho que é mais do processo, sabe? Então, eram 2 dias por semana de ensaio. Das 7 às 10, era decorar texto, fazer texto, era muita cena. Era uma peça, acho que tinha o quê? 2 horas? 2 horas. 2 horas, então era... Caramba, pesadíssimo. E tinha texto assim, ó, meia página, assim,
Que quando é texto grande a gente chama de bifão. Era cheio de bifão. Aham. E tem um negócio que é deixa, né? Me dá a deixa, que eu tenho que falar a última palavra certinha do texto. Então, se o texto acaba cortina preta, eu tenho que falar cortina preta. Eu não posso só falar cortina. Eu só vou falar tecido preto. Senão o cara se perde, né? Nossa. E foi um processo que eu estava nesse processo cênico que deu muita briga, porque eram muitos alunos. E às vezes a gente dobrava a personagem, né? Então eu fiz a Ana, mas eu fiz uma outra depois. Uhum. E aí, pensa, 25 alunos querendo atuar e ter o estrelismo, né, do ser visto. Nossa, rolou uma briguinha ali, mas coisa saudável ali, né? Que a gente Beijei pela primeira vez. em cena. Não na vida, pela primeira vez em cena. Gente, e como que vocês separam isso na cabeça de vocês? Porque, tipo assim, vocês, no teatro, vocês são outras pessoas, né? Com outros sentimentos, outras características, outras personalidades. Isso se mistura na vida pessoal de vocês? Por exemplo, vocês pegam uma peça muito grande, vocês têm que viver aquele personagem. Quando vocês chegam lá na casa de vocês, você chega você ou você chega o personagem? Não, o momento que você vira a chave, né? Você fala assim, você consegue virar a chave ou agora não? Eu sou o Arábio. Não, agora eu virei, agora eu sou o Thiago. Eu acho que é bem essa palavra do virar a chave, virar a né? chave. Tem gente que fala de uma coisa de levar o personagem para casa. Então, vou lavar a louça como o personagem lavaria. A gente não leva muito para esse lado, não, assim. É mais de... Tá, eu entendo como eu funciono. Eu consigo virar a chave em 5 minutos? Então, vou chegar no teatro 5 minutos antes. Eu, Ana Júlia, não consigo. Eu tenho que chegar no mínimo 2 horas antes para eu entender aquele espaço, para eu entender aquele cenário e o personagem começar a caminhar ali e eu começar a entender tal, o que o personagem é. Isso depois de uma construção de personagem, né? De um processo mais longo. Que aí como que esse personagem ele vai começar, como que eu vou começar a virar essa chavinha? Eu levo um tempo maior que eu preciso estar ali naquele espaço cênico. Senão eu não... Não consegue de jeito nenhum. Eu também não, preciso de um tempo. Eu tenho uma certa dificuldade para decorar também. Então, o processo de decorar, fala, ele é mais lento, então tem estratégia pessoal que eu preciso fazer. Então, eu acho que é mais essa questão de virar uma chave mesmo, sabe? Eu entendo que, ok, das 7 às 10 eu tenho um ensaio, então das 6h30 até umas 10h30 é um horário que eu vou me dedicar a entender aquilo, como é que faz isso e não sei o quê, e depois dali é eu, Marcos mesmo, sabe? A gente podia fazer um teste aqui, né? Nossa! Teste aqui, Nem Maísa. falei a minha personagem, Fazer favorita. Ronaldo... Não, Manuel e Ana eu não consigo. Eu acho que rola. Maísa, arranja qualquer coisa aí, monta 3 personagens, pega uma peça pronta aí, joga aqui no celular, a gente vai fazer uma encenação aqui nós 3. Você também? Bora ver! Eu não quero! Bora ver se Jogo do improviso. Não foi isso que eu pedi, não. Bora ver se a UFO é a UFO mesmo. Foi isso que eu pedi, não. Vamos lá. Gente, pandemia. Enquanto a gente não vai fazer a nossa peça aqui em pandemia. Como é que foi pra vocês? A gente sabe que foi foda pra todo mundo, né? Foi uma loucura, principalmente pra classe artística, pô, quem faz entretenimento, né? Foi muito ruim, né? Como é que foi esse processo pra vocês? E aí foi aí que começou mesmo a história de vocês começarem a escrever o espetáculo, a peça de vocês? Foi. No início de 2020, a gente já estava vendo indícios, né, que a pandemia existia, mas não, tá muito longe, né? Brasil não chega. E eu acho que na época, ali em março, a gente não tinha muita essa intenção de, vamos construir um espetáculo teatral. Só que aí, quando entrou a pandemia, aí eu fiquei um tempo em Uberlândia ainda, que eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu fiquei um tempo, Gavião Peixoto. Eu fiquei um tempo... Cidade? Eu nunca ouvi falar dessa cidade. Pois é, tem Embraer lá, É chique, Aí eu fiquei um tempo em Uberlândia, aí quando eu entendi que não ia voltar depois de um mês, a UFA, eu voltei para minha cidade. E aí eu acho que eu entrei num lugar muito... Não fazia nada, assim, de sair de casa, só ia para mercado e olhe lá. Então, eu fiquei muito num casulinho. Aí, quando chegou 2021, que aí eu comecei a ver que tinha bastante gente já fazendo... Tinha a questão das lives, né? Que a gente entrava, tinha 500 lives no Instagram. Só que aí um pessoal de teatro começou a fazer trabalho artístico para audiovisual. A ideia era, vamos fazer o teatro, mas a gente grava esse teatro de uma maneira que não fique tão aquela coisa assim, estou gravando aqui e está acontecendo ali. Não, então tem uns closes, tem umas coisas assim.
E aí, em 2021, que começa essa vontade de falar assim, ai, vamos fazer alguma coisa. E o Marco sempre foi muito meu parceiro de cena e da vida. Então, ele foi a primeira pessoa que eu olhei e falei, e aí? Foi. A pandemia, para mim, ela foi um momento muito tenso, porque tudo que saía de notícia de autoridades sérias de saúde, eu seguia, sabe? Então, eu fui sair mesmo de casa e ir para um bar, para um restaurante, início de 2022, sabe? Então, fiquei com muito medo, sabe? Pegar isso, passar para os meus pais, passar para os meus avós. Então, eu fiquei um tempo 2020, 2021, né, até, assim, bem encapsulado. Fiquei na minha cápsula ali, sabe? Não me arrependo de ter feito isso, sabe? Enfim, terapia, né? Mas foi tipo, não saía pra nada. Eu ia mercado, farmácia. Mercado, farmácia. E aí, enfim, foi um período meio tenso. E aí a Ana Júlia, ela me convidou, né? Ela veio com essa proposta e falou assim, amigo, vamos fazer tal coisa? E aí eu, no topo da minha insegurança, falei assim, ai, você acha? Você acha mesmo? Aí ela, não, eu acho, vamos fazer. Aí, vamos fazer. Aí começamos, aí improvisamos via Skype, sabe? Ela lá no interior de São Paulo, eu aqui no interior de Minas. A gente falou, não, a gente vai encontrar e ligava a câmera e começava a falar. E aí a gente ficou meio que na dúvida no início, né? Tipo, do que a gente vai falar? O que a gente quer fazer? Eu, na época, queria um drama. Vamos fazer um drama, sabe? Fazer o pessoal chorar. Aí o Marcos já... Não, e aí sabe, eu queria fazer uma coisa que eu pudesse rir fazendo e que deu certo e que a gente pudesse minimamente fazer as outras pessoas rirem, sabe? Porque já era um momento muito tenso, já tinha o drama necessário, global para aquilo. Então, a gente queria que fossem 20 minutos onde as pessoas pudessem sentar, pegar seu celular, assistir pela televisão, porque foi pelo YouTube, para poder rir, sabe? Rir de uma bobeirinha, rir com uma certa reflexão. E esquecer, né, de tudo que a gente estava vivendo. Porque tinha a questão do atraso nas vacinas. Então, você estava com essa ansiedade de ser vacinado, mas não chegou sua faixa etária, ou não chegou no seu estado a vacinação. E aí, eu concordei com o Marcos. Falei, tá, mas fiquei, tipo, vou fazer comédia, gente. Fazer comédia. E a gente não falava disso. Sabe? Então, a gente não falava de Covid, a gente não falava de vacina, não falava de pandemia. A gente falava de outras questões que a gente ainda julga importante falar, né? Enfim, de inúmeras outras questões, mas a gente não quis trazer isso, sabe? Tinha uma estrutura de um meet, né? Era literalmente uma chamada virtual, mas a gente não falava, nossa, é Covid, hein? Nossa, e tal. Mas a gente tratava de assuntos seríssimos de uma forma debochada, satirizada, mas que não falava tanto dessa questão, sabe? Porque tem coisa que a gente já sabe, né? E aí você vai ficar macetando em cima daquilo de tarará. Não, vamos falar disso, só que de uma maneira que eu vou rir. Eu vou rir, vai ser leve, não vou ficar, já sei disso, ai, ok, nossa, sabe? Porque vai cansando. E a gente tava no auge, assim, de muitas informações de uma vez. Então, bora... Desinformações. Né? Exato. Sim. Exato. E aí surgiu. E aí surgiu. Começamos em março o processo. E da gente se encontrar, falar Março 21. Março 21. Da gente se encontrar, falar quais eram os desejos. E a gente começou a fazer improvisação cênica, assim, via Meet, via Skype, né, no caso. E de casa, cada um na sua casa. E aí a gente estreou em setembro de 2021. Vai fazer 2 anos agora, dia 17. Que legal. Ai, vai fazer. Vai fazer, tô pensando 17 em agosto. de setembro, semana que vem. Sim. Não. Enfim. Eu acho que foi um período que... E nesse meio tempo, eu pensei em desistir várias vezes. Não por... Mas por causa da ideia ou... Não, eu tava amando a ideia.
Eu tava amando a ideia, mas era uma questão muito de uma insegurança, que acho que até tem um pouco do que você trouxe, que eu acho muito interessante, que na época eu tava com muita insegurança do que... Não que eu tenha me livrado disso, mas que o que, por exemplo... Eu tava no meio do curso, a gente tava no meio do curso, então a gente tava ali 6º, 7º período. Então a gente tava fazendo uma coisa ousada. A gente não tinha formado, a gente tava fazendo uma coisa totalmente autoral. A gente que escreveu, a gente produziu, a gente atuou, sabe? Então tudo a gente tinha dedo nosso, é a nossa cara aquilo. E aí eu acho que quando tem muito seu, uma pessoa virar e falar, nossa, não gostei. Eu sou direito, ok, bacana, vida que segue. Mas talvez, eu acho que eu tinha um certo receio da pessoa vir dar uma setada naquilo, sabe? No sentido negativo. Que é algo que a gente colocou tanto carinho, tanto empenho, tanta dedicação. E aí eu, no caso, ficava com receio, nossa, o que os colegas do curso vão pensar? O que os professores vão pensar? Porque, tipo assim, quem são vocês para fazer isso se vocês não são formados? Ou alguma coisa Exato. parecida, era muito isso? Exato. Medo da aceitação. Exato, eu acho que era uma busca por uma validação de pessoas que hoje eu nem quero ver, sabe? Mas... Viu, professores? Brincadeira. Nossa, brincadeira. Professores não, colegas de curso. Colegas de curso. Eu tô no TCC ainda, preciso de uma banca. Tô brincando. Amo vocês, né? Vocês foram maravilhosos com a gente. É hora de fazer. E aí surgiu, isso foi sendo gestado, e aí como é que foi? Quando vocês começaram a implementar de verdade, começaram, não, vai pra frente. Eu acho que surgiam essas inseguranças, mas aí eu tava numa época de, vamos fazer, se ficar ruim depois o pessoal nem vai lembrar mais, mas pelo menos a gente fez. E aí a gente estreou a primeira versão em setembro de 2021, e aí a gente gostou muito e teve uma recepção do público muito boa. Onde é que foi que vocês estrearam? No YouTube. No YouTube mesmo. No YouTube. E a gente fez nesse formato Meet, assim, porque tava todo mundo saturado Como do é que Meet. era o nome? Operação Humanization. Isso, Operação Humanization. Arábio? Procura. Ah, ele tá privado! Privado. Ele tá privado! Mas eu posso mandar o link pra Maísa. Pô, Já ia botar aqui, ó. Já vamos ver. Vou mandar. Vamos fazer um react aqui. Não, mas tá privado, não tem como. Não, mas com o link. Acessando, sabe? Tá não listado, então. Aham. Não listado. Se tiver não listado, tá ok. Você tá vendo, né? Deu a ideia e eu... Tem algum problema da gente mostrar isso aqui? Nada. Vocês vão dar um strike no canal? Começar do meio. A produção mandou 3 roteiros. Tem ali alguma pro coisa Thiago. mais Ó. 18? Alguma coisa? Não, Não, né? Nada, super leve. Aham. E aí a gente, então, depois que a gente fez, teve uma recepção bacana do público, teve muitos views na época, pensando no nosso alcance, que o pessoal setembro de 2021, o pessoal já estava saturado da pandemia. E de ficar vendo coisa ali. Então, a gente teve uma boa recepção. E a gente falou, cara, quando voltar no presencial e for seguro, vamos para frente? Aí o Marcos topou. E aí eu fui fazer um intercâmbio no final de setembro de 2021 para estudar audiovisual. E aí veio o início de 2022, que já estava mais tranquilo, mas eu não tinha voltado, eu só ia voltar em maio. E a gente com isso na cabeça, até que eu voltei. E aí, acho que junho ou julho, saiu um edital de fomento. E aí foi onde a gente falou assim, é a hora. E aí a gente voltou para entender, tá, mas a primeira vez que a gente fez foi em 2021. As coisas mudaram. Como seria hoje, e era formato Meet, né, reunião, como seria hoje no presencial, o que a gente faria? E aí tem uma coisa que é muito boa, que é a questão do TED Talks, né? Sim. E aí essa coisa bem coach de, gente, vem cá, vamos. A gente falou, é a cara dos nossos personagens isso, que é a Joana e o Ronaldo. Mandei. Mandou? Providenciem, por favor, de colocar isso aqui. E a Joana e o Ronaldo são o quê? São coaches? São Quase que que isso. eles são? Que já me trouxe o TED Talks aí, que eu falei assim, não, esses Aham. caras são coaches, alguma coisa parecida. Tem essa pegada do coach, mas eles são, assim, aqueles empresários que, gente, vem trabalhar na nossa empresa, que vai ser uma delícia. Você tem 12 minutos de almoço, você consegue até cochilar nesse tempo, sabe? E aí eles estão tentando livrar essa empresa do quê? De diversos processos, né? Que eles vão recebendo, porque eles
tratam super bem os funcionários, seguem as leis. E aí eles querem fazer a limpeza de imagem na empresa. Não, a gente é super bacana. E aí, essa versão, a primeira versão era nessa ideia de vamos fazer a limpeza de imagem. A segunda estamos também fazendo a limpeza de imagem, só que a gente quer um funcionário, que é a cara do funcionário do mês. E aí a gente vai escolher alguém. Será que é spoiler? Eu acho. Dia 22 você descobre. A gente quer recrutar. A gente quer Processo recrutar. seletivo. Aham, sim. Mas de uma maneira... É bem a cara do empreendedor maluco brasileiro, né? É bem a cara isso. Aham. Conheço muitos, inclusive. Ah, E a gente teve até um caso agora mês passado, não sei se vocês viram, que foi vocês falaram de limpeza de imagem, né? Que foi uma empreendedora de um café em Goiânia que cuspiu no Uber. Vocês viram isso? Não. Ela cuspiu no motorista do Uber, o motorista do Uber cuspiu em cima dela de novo. Não, foi uma loucura. E ela era dona de um café. É muito conhecido, tipo desses cafés de cafeteria gourmet em Goiânia, super famoso. E aí acabou, a galera meio que fez um boicote geral à cafeteria e tudo isso. E ela tá tentando pedir perdão, dizer que não foi aquilo, foi agressão mútua, tentando limpar a imagem, dizendo não, que o pessoal recebe muito bem aqui. Então é bem isso. Isso é muito atual, né? Muito atual aqui no Brasil. Muito. Nossa, as referências foram... E a gente recebe muito... Vamos ver quem vai começar falando. Não vai sair no áudio, né, Arabi? Legal. O áudio do desktop. beleza. Tá. Antes da gente seguir aqui... E olha, na época... Ai, já tá saindo o som lá pra eles. Tá, mas pode falando aí. Só abaixa o volume aí, Arabi. Deixa eu baixinho. 1998, underline, super linda, 123, arroba, Gmail. A gente não fala Gmail, não é Gmail. Minha dúvida era se era Hotmail ou Gmail, porque antes disso, super tranquilo de entender. A gente percebeu que fazendo compra mais Mas vamos lá. fryer, Você literalmente. faz faculdade? Não, sensacional. Você é graduanda, Quem tá né? em casa Faz tá ouvindo, sim. eu não tô ouvindo, eu Tem não alguma posso questionar previsão aqui, de né? conclusão, querido? Não, muito Não? bom. E aí foi tudo gravado com a câmera traseira. Pois do é. Celular. Não. Isso aí, Então a gente tentou, assim, falar. fazer o máximo de qualidade isso aí possível, veio pra usar a luz acabar da com as manhã. nossas vidas. E é isso Veio que pra vocês estão jogar nossos transferindo planos na agora, lata estão do transferindo lixo. vai ser Eu, pros por palcos exemplo, mesmo. Meu caçulinha E como é fez que vai 3 ser? anos Me ano explica um passado. pouquinho como é que Qual vai ser era a esse nossa ideia? espetáculo. Levar o menino Já começou a vender os pra ingressos? Não Isso, começou? Como é que Estados isso vai ser? Unidos. Já começou a vender os ingressos. E pode falar preço, né? Pode falar. Pode falar, dinheiro. por favor. Gente, o preço, ele tá assim, tá na mão. R$20 inteira, R$10 a meia, sabe? Tá disponível no Simpla, Nossa. tá lá nas nossas redes, assim, a rodo. Então, a gente... É uma transição. Então, a gente saiu da tela e tá indo ali... Sigam Operação Humanization no Instagram, Instagram. tá? Legal, tem um arrobinho. Então Tem um coloca aí na arroba. descrição aí, Arábia. É bom colocar. Peracão Humanization. E aí, é literalmente uma transição, onde a gente sai da tela e vai ali pra cara a cara, né? Então, a gente saiu, acho que, de um texto de 8 páginas e tá indo para um de 18 páginas. Nossa. Então, e a nossa preocupação também foi com o tempo da peça, porque isso é ciência, né? Isso é um fato que, acho que... Como é que você me explicou aquele dia? Que o cérebro, ele... Por conta da velocidade das coisas hoje em dia nas mídias, o nosso cérebro, para espetáculo teatral, para apresentação, ele não dá 40 minutos, ele vai começar a parar de assimilar as coisas. E aí, se chegar em 1 hora, o pessoal já vai começar a estar meio Vai cansado. ficando... E aí, a gente sempre falou disso assim, não, vamos fazer uma coisa que a pessoa termine, inclusive na pandemia, essa era a ideia também, fazer algo que a pessoa termina assim, cara, que massa, queria ver mais. Quero E não, mais. tipo, legal, mas poderia ter acabado uns 10 minutos antes. Teve o embromation da novela. A da novela barriga, que- né? A barriga. A barrigada, né? A barrigada. E a gente teve essa preocupação. Dura o quê? 45, 50 minutos, sabe? Então, tem essa questão do tempo e que também é prezar pelo conforto de quem tá ali nos assistindo, né? Vai ser numa sexta e num sábado à noite. Então, a pessoa, ela optou por estar ali com a gente. Então, a gente quer que seja uma experiência confortável, divertida. E vai ser aonde?
vai ser no Cine Teatro Nininha Rocha. Ele fica ali no Centro Municipal de Cultura, que é o antigo fórum. Aqui em Uberlândia, fica ali ao lado do Terminal Central. Muito bom aquilo ali, né? Ficou Ficou. muito bom, né? Ficou. E aí eles, antes de agosto, a arquibancada era plana, né, do espaço. Então, você tá a partir da terceira fileira, você já não consegue ver tanto o palco. E agora não, eles deram aquela inclinada. Então tá maravilhoso, tá com uma iluminação incrível do lado de fora, tá com umas artes visuais, tá bem legal. E que durante a semana também funciona, né? Então tem várias exposições de artes visuais, né? Tem a biblioteca, tem salas de estudo. Então é um espaço bem aconchegante, que inclusive quando a gente pensou, tipo assim, vamos pro presencial, a gente já pensou no lugar, sabe? E aí a gente teve alguns conflitos de agenda, alguns conflitos de espaço, e a gente não abriu largou mão. o osso, sabe? Não A abriu gente mão do espaço, né? deram outras opções pra gente falou, não, a gente quer um Nininha, por também ser um teatro que que tem a capacidade mediana, né? É, São quantas pessoas? 126. Ó, então é super limitado, então, né? É super concorrido, vai ser super concorrido pros 2 dias. Pois é, e já tem parte dos ingressos ali que já foram... Engatado. Sim. Ah, é? Já? Engatado. E você que tá aí, ó, se você acessar o Simpla e colocar o cupom DEPANTE, você vai pagar R$35, não é? Olha só, gostei. Você paga mais caro pra deixar. Gostei. Promoção, pague 2, leve 1. Extra. Sensacional, gente. Eu acho que é bem bacana o cenário local aqui do Triângulo Mineiro, Uberlândia, tem muita coisa boa rolando, por exemplo. A galera só pensa no teatro municipal, cara, mas tem a Nininha Rocha. Tem um negócio que eu descobri agora, tem um teatro de bolso do mercado municipal, Pois é. cara, que é Exato. super intimista ali, um negocinho. Sob a rampa. É, cara, sob a rampa e tá lá. Tem uma exposição que rola ali antes, né, do... Não sei como é que chama aquilo ali, antes de entrar mesmo na sala. Assim, cara, tem muita cultura aqui em Uberlândia, né, Muita. despontando. E a galera não valoriza as pessoas daqui, né? Eu acho que uma das nossas propostas, minha e do Marcos, é justamente tentar romper com essa bolha. Porque a gente sabe, quando a gente vai fazendo muito, trabalhando, fazendo outras produções, a gente vai vendo sempre as mesmas carinhas. E a nossa ideia sempre foi romper com isso, assim, de não, quero ver gente diferente. Então, quem que está ali no mercado municipal sabe que tem o teatro de bolso? A maioria não sabe ainda, sabe? Então, como que a gente vai chegar nessas pessoas que não sabem? Como que a gente faz a proposta por comédia também é justamente ir nesse lugar, assim, de como a gente faz algo que vai cativar as pessoas e vai entender. Teatro é legal, sabe? Exato. Teatro é gostoso, é divertido de ver. E tem uma questão também quando a gente pensa tanto no local quanto no preço. O acesso ao teatro municipal, ele não é tão acessível. Então, tem uma linha de ônibus para chegar no teatro, sabe? E não é um fluxo que você pode chegar 5, 10, 15 minutos. O Cine Teatro Nininha Rocha, ele está ao lado do Terminal Central, sabe? Então, a gente está colocando ingressos a R$20 e a R$10, que ainda é dinheiro. Não estou falando que R$10 não é nada, que é um dinheirico, que para muita gente não é, sabe? Mas se você pega para pegar essas peças que lotam o municipal, tem ingressos a 150, R$200, sabe? Onde é que está a É um acessibilidade? absurdo, né, cara? É um absurdo. Eu também acho caro. É muito. Teve recentemente, né, algumas peças de fora, assim, se diz assim, caramba, é muito bacana de se ver, mas, cara, se torna muito caro, né? E não se torna Complicado. acessível, É. né? Porque quem é que está indo assistir, né? Então, a gente quer cada vez mais que inúmeras pessoas tenham acesso ao teatro, que inúmeras pessoas vão ao teatro, saiam dali querendo assistir cada vez mais coisas. Não só a gente que vai assistir, colegas, pessoas que vêm de fora, pessoas das cidades vizinhas. Legal. Vamos fazer a nossa brincadeira aqui agora? Vocês topam ou não topam? Vamos. Vamos lá? Vamos ler aqui, ó. Peraí, Os tá personagens abrindo aqui. é Pedro... Deixa eu ver. Aham. Pedro, Júlia e Marcos. Olha que coincidência. Eu não sei por quê. Primeiro, o Pedro é o amante da arte e da cultura. A Júlia é um espírito científico e curioso. E tem o Marcos, que é filósofo e amante de debate. Que tu mandou gerar isso aqui? É quase a vida como ela é aqui. Vamos lá, o cenário. Um bar aconchegante com mesas e cadeiras e copos sobre a mesa. Pedro, Júlia e Marcos estão sentados ao redor de uma mesa. Cena... Cadê? Cena... Tá. Ambiente animado do bar com risadas e conversas ao fundo. Pedro e Júlia e Marcos estão sentados à mesa com copos e bebida.
Quem é que vai ser o Pedro? Quem é que vai ser a Júlia? Júlia, Marcos, Pedro. Então bora, eu sou o Pedro, eu sou amante da arte e da cultura. Aham. Tá, beleza, vamos ver aqui, ambiente fundamental, Pedro. Eu sou o Pedro, né? Aham. Tá. Vamos lá. Ele tá suando de nervoso ali. Que isso, vocês estão nervosos? Eu que não sou ator, não tô nervoso? Sim. Vocês querem... Não, vamos ler não, vamos fazer... Não, nada, vamos não. super. Vamos super? Vamos super. Vamos. Desculpa, Ana, desculpa. A Ana tá muito preocupada. Ai, eu aqui. quero ir ao banheiro. Não, brincadeira. Tô... Vamos lá. Podemos começar? Vai lá, Arábio. Cena 1, claquete, vai lá, manda ver. Cena 1. As conversas interessantes, a busca pelo conhecimento, senhoras e senhores. E falando nisso, Marcos, você já pensou em como a filosofia pode influenciar a ciência? Sem dúvida, a filosofia questiona os fundamentos do conhecimento e os limites do pensamento humano. Isso pode ajudar a moldar a direção da pesquisa científica. E a arte também desafia o status quo. Através de expressões criativas, podemos explorar novas perspectivas e provocar reflexões profundas. E você, Marcos? O que você acha dessa combinação entre ciência e filosofia? Bem, a filosofia ela faz as perguntas que a ciência muitas vezes tenta responder. Ela pode dar contexto e significado às descobertas científicas, ajudando-nos a entender o porquê atrás do como. A interseção entre a arte, a filosofia e a ciência é um campo fértil para os pensamentos inovadores. Concordo. E pensar que a gente tá explorando essas ideias numa mesa de um bar. Entre amigos ainda. A verdadeira educação acontece em todos os lugares, não é, Arábio? É isso aí. É isso aí, é isso aí. Marcos e a Júlia, senhoras e senhores. Iá, deixa eu falar. Iá, que texto bosta, né, Iá? Por isso que não vale a pena. Por isso que não Mas vale a pena. foi conveniente, eu Foi achei. Tem meu conveniente. nome, tem metade do nome dela. Sim. Tu colocou isso aí, não foi? Tipo, Marcos ou não? Ele inventou esses nomes na Coloquei tora? lá, gera um roteiro curto. IA! É que ele tá Chat- tá escutando a gente. É, Tá chat escutando. GPT. Algoritmo. É, E aí, gente, gostaram do papo? muito. Foi muito Gostaram? Acharam massa? Aham. Isso aí, Massa. ficaram tranquilos, né? Super. Isso A aqui é um minha bate-papo real de mesa de A bar. mão assim. tá Suando. tá gelada, mas... É isso. Vamos colocar o banner da peça de vocês aqui, só Vamos. lembrando, dia 22. É isso, 22, 23? 22 e 23. 22, 23. Ah, é à noite, né? Às 20? Às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite. Ingressos no Simpla, não é isso? Ingressos no Então, Arábio, coloca o banner aqui pra galera ver e coloca na descrição do vídeo também o link pros ingressos, né? Eu acho que é muito importante. Queria desejar sucesso para vocês nessa empreitada. Queria desejar muita confiança, né? E como diz no mundo do teatro, é merda, 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 merda. merda, Eu merda, sei das merda. coisas, eu sei das coisas. Aí, já Perdi minha pegou. monetização, mas falei merda, 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 merda. merda, merda. Sucesso de verdade para Obrigado. vocês. E que vocês, sempre que tiverem um espetáculo novo, uma peça nova, os microfones de The Punch estão abertos para vocês sempre que precisarem, viu? Pode Eu que deixar. agradeço. E obrigada por ter abrido o espaço de vocês pra gente estar aqui divulgando. Agradecer a Maísa, que teve, né, um contato, eu mandando inúmeras dúvidas para ela. Agradecer também a todo mundo da equipe do The Punch. Foi muito leve, sabe? Ter a conversa, muito bom falar, né? E, assim, a gente espera muito que as pessoas que vão... Vocês vão nos assistir também. Com certeza. Eu vou estar lá na Todo mundo sexta-feira, vou aqui estar lá- vai nos assistir. Gente, Ah, não, dia 22? 22 Ah, não. e 23. Pô! não. O quê? Nossa, eu não acredito. O Arábio vai no meu lugar. O Arábio, você vai no meu lugar. Vai Que representar, tem dia hein? 22? Eu vou estar viajando dia 22. Ah, não. já Nossa. já manda fazer a camiseta do The Hã? Punch. Já manda fazer a Já camiseta. mando fazer. Gente, Sim. infelizmente é uma viagem, agora que eu lembrei. Não, não, não. Mas só espera. Não, mas vai ter os representantes aqui. é. A gente vai na É. próxima, com Né? certeza. Vocês tratam de comprar gente. Pode deixar. Desculpa, Mas o Arábio não, vai tipo, estar lá, ó. O Arábio vai estar lá. com Lugar reservado. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Como eu disse, sucesso e continue nessa lida aí. E você, aqui ó,
vá ao teatro. Vamos, já. Prestigie os artistas locais da sua cidade, onde tiver. Tem cultura muito boa por aí, né? E a gente nem falou de Lei Rouanet, né? Vamos falar no off aqui. Obrigado. Obrigado. Soquinho do Depante pra vocês. Soquinho do Depante. E você que ficou aqui até agora com a gente, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau.